A Yakuza é uma organização criminosa originária do Japão. A polícia japonesa e a imprensa os chamam de Boryokudan, que quer dizer grupo violento, enquanto os membros da Yakuza chamam a si mesmos de Ninkyodantai, que quer dizer organização de cavalheiros. Os membros possuem seus códigos de conduta estritos e natureza muito organizada. Eles têm uma grande presença na mídia japonesa e agem internacionalmente com um número estimado de 500 mil de membros. Durante a formação da Yakuza, eles adotaram a estrutura hierárquica japonesa tradicional de Oyabun-Kobun, onde Kobun deve a sua lealdade ao Oyabun, como se fosse um afilhado devendo lealdade ao seu padrinho dentro da organização. A relação Oyabun-Kobun é formalizada pelo compartilhamento cerimonial de sake de um único copo. A Yakuza possui uma estrutura organizacional onde existe um chefe-geral da organização, o Kumicho, e diretamente abaixo dele estão os Saiko-Komon, conselheiro sênior, e So-Homucho, chefes da sede. O segundo na linha de comando é o Wakagishira, que governa algumas gangues em uma região com a ajuda de um Fuku-Honbucho, que é responsável por algumas gangues do seu superior. Aqueles que receberam o sake de um Oyabun são parte da sua respectiva família na organização. E cada Kobun, que é o afilhado, depois de um tempo, pode oferecer o ritual do sake como um novo Oyabun, que é o padrinho, para seus futuros subordinados, formando assim uma família que está abaixo do seu Oyabun. É como se fosse um marketing multinível, é uma organização de pirâmide. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns segredos da Yakuza, que são desconhecidos da maior parte das pessoas. Saberemos como é o ritual do corte do dedo mindinho, as escravas sexuais formadas por filhas e esposas de subordinados, além de outras curiosidades deste grupo criminoso japonês. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. Membros da Yakuza possuem o corpo cheio de tatuagens, incluindo órgãos genitais. Essas tatuagens, conhecidas como irezumi no Japão, são frequentemente ainda feitas à mão. A tinta é inserida abaixo da pele, usando ferramentas manuais não elétricas, como agulhas de bambu ou aço. O procedimento é caro, dolorido e pode demorar anos para se completar. Quando membros da Yakuza jogam cartas uns com os outros, eles normalmente retiram suas camisetas ou abrem e amarram-nas na cintura. Isso lhes permite exibir suas tatuagens aos outros. Esse é um dos únicos momentos em que os membros da Yakuza exibem suas tatuagens, visto que eles costumam mantê-las escondidas em público, com camisas de manga comprida e gola alta. As pessoas com esse tipo de tatuagem sofrem discriminação por conta da associação com a máfia. Alguns parques e piscinas públicas, por exemplo, não permitem visitantes com esse tipo de tatuagem, assim como muitas empresas e repartições públicas deixam de contratar candidatos pela associação com a Yakuza. A Yakuza tem milhares de pessoas filiadas, segundo estimativas do governo japonês. Na gangue, destaca-se 4 famílias.
A maior é Yamaguchi Gumi, com 40 mil membros espalhados por 750 clãs. A Somiyoshi Rengo tem cerca de 10 mil membros e 177 clãs. A Inagawa-ka também tem 177 clãs, mas seu tamanho é estimado em 7 mil pessoas. Por fim, com 6 clãs, aparece a Toa Iwai, que tem cerca de 1000 membros. A Yakuza ganhou muitas manchetes após o tsunami de 2011, que devastou parte do litoral japonês. O grupo chegou à região atingida para auxiliar as vítimas antes mesmo das equipes do governo do Japão. Os membros distribuíram água, cobertores e itens de higiene pessoal. A máfia também atuou em 1995, no terremoto de Kobe, abastecendo a cidade com suprimentos. Todavia, segundo especialistas, a organização realiza esse tipo de gesto solidário não por convicção, mas para melhorar a imagem perante a opinião pública. Existe dentro da Yakuza uma corrente de pensamento que diz que os membros são descendentes dos samurais Kabukimono, que viveram no século XVII e atuaram como ronins. Basicamente, eles participavam de atividades criminosas e viviam em comunidades dedicadas à gestão de jogos de azar. Muitos ainda se autodeclaram descendentes do Yokumanchi, ou servos da cidade, que defendiam os pobres e camponeses contra a tirania dos ricos e nobres no Japão medieval. Ibitsumi, ou corte do dedo de alguém, é uma forma de penitência ou pedido de desculpas. Após uma primeira ofensa, o transgressor deve cortar a ponta de seu dedinho esquerdo e dar a parte cortada para o seu chefe. Algumas vezes, o subchefe pode fazer isso em penitência ao Oyabun se ele quiser poupar um membro da sua própria gangue de sofrer mais retaliações. Sua origem deriva da maneira tradicional de segurar uma espada japonesa. Os 3 dedos menores de cada mão são usados para segurar a espada com força, com o polegar e o indicador levemente soltos. A remoção dos dedos, começando com o dedinho e indo até o indicador progressivamente, enfraquece a mão de um espadachim. A ideia é que uma pessoa não consegue segurar a espada firmemente e necessita confiar mais no grupo para ter proteção, reduzindo ações individualistas. Na sociedade japonesa, pessoas sem dedos possuem estigma da associação com a máfia e sofrem muito preconceito. Por isso, o mercado de próteses dessas partes tem crescido muito. Uma das práticas criminosas da Yakuza é o tráfico internacional de mulheres. Basicamente, os mafiosos iludem jovens, especialmente latino-americanos, com promessas de carreira bem-sucedidas e levam-nas para o Japão. Em território japonês, as vítimas são forçadas a serem escravas sexuais de membros da gangue ou de seus clientes. Uma reportagem publicada pela britânica BBC contou a história de uma brasileira que sofreu com a escravidão sexual depois de ser enganada pela Yakuza. Nós vamos trazer o depoimento desta brasileira em uma futura matéria. A escravidão sexual não é restrita apenas às estrangeiras. Membros da máfia consentem que suas filhas e esposas recebam tratamento como escravas sexuais e sejam abusadas incontáveis vezes por outros pertencentes à gangue. Um caso emblemático é de Shoko Tendo, que sofreu abuso sexual durante 5 anos por vários membros da Yakuza com consentimento do seu pai. Ela se tornou viciada em drogas dadas pelos próprios homens que a agrediam e precisou passar por uma série de cirurgias para se recuperar da brutalidade. Em depoimento, ela disse que durante 5 anos foi escrava sexual do grupo de seu pai e com consentimento dele, que permitia que ela se relacionasse à força com membros da organização. Shoko disse que não viveu o pesadelo sozinha, pois outras jovens, filhas de outros chefes, sofriam do mesmo crime que ela. Em alguns casos, os chefes entregavam a própria esposa para o prazer de comparsas do crime.
e os comparsas liberavam as suas mulheres para outros integrantes da gangue e assim sucessivamente, apesar do discurso de respeitabilidade feita pela organização. Em um livro de memórias, Shoko conta que era levada para quartos de hotéis onde era violentada várias vezes durante a noite. Ao fim, estava com feridas e escoriações. Tudo estava dentro da normalidade para a organização. Por fim, o nome Yakuza é oriundo de um dialeto regional e significa 893, nomenclatura provavelmente oriunda dos jogos de baralho semelhantes ao Blackjack. Aliás, define-se a pontuação nesse jogo pela soma de várias cartas e utilizando apenas o menor valor. Portanto, conforme as regras, 20 é igual a 0. Assim, o significado da expressão japonesa Yakuza seria pessoa sem valor, ou pessoas de jogos de azar. E você, o que achou da história dessa organização japonesa? Conhecia alguns desses absurdos que contamos aqui? Comente aqui com a gente. Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!